Hoje nós vamos conhecer a história da santa que ocupou a sua imaginação com o desejo de isolamento e as lendas dos padres do deserto. Isso a levou a sonhar com uma gruta solitária onde ela pudesse se esconder para viver exclusivamente com Deus. É claro que estamos falando de Santa Catarina de Sena. Olá, salve Maria! Nascida em Siena, na Itália, por volta do ano 1347, Catarina ouviu o chamado de Deus desde a mais tenra infância, numa idade em que normalmente só se pensa em brincar. Passava sua infância aproveitando o silêncio e a solidão da sua casa para rezar em segredo, flagelar os seus ombros com uma corda por amor a Deus. O desejo de isolamento e as lendas dos padres do deserto que tanto lhe ocupavam a imaginação levaram a pequena menina a sonhar com uma gruta solitária onde ela pudesse se esconder para viver exclusivamente com Deus. E de fato, um dia, cruzando o portão de sua cidade, Catarina saiu à procura de uma dessas grutas onde se escondiam os eremitas. Achando uma, entrou e, ficando de joelhos, rezou fervorosamente. Nessa experiência aconteceu dela ser levantada do solo e flutuar livremente perto do teto da caverna. A pequena santa teve medo de se tratar de uma tentação do diabo para distrair ela e impedir de rezar. Então ela redobrou o ardor e a firmeza da oração. A pequena Catarina não se preocupava com as coisas que normalmente os seus familiares se preocupavam. Ainda com 7 anos de idade, desejando se entregar exclusivamente a Deus, sem nenhuma ligação com o mundo aborrecedor dos homens, como ela dizia, Catarina suplicou à Virgem Maria que a conservasse casta, a fim dela se tornar esposa de Jesus. Amo-o com toda a minha alma, dizia Catarina a Nossa Senhora, e eu prometo a ele e a ti jamais aceitar outro esposo. Para fugir dos seus pais que queriam casar a filha, Catarina cortou os seus lindos e longos cabelos sem dizer uma palavra. Para castigar a menina, a mãe impediu de ter o quarto próprio, colocando ela para viver com o irmão Stefano. Mas nem isso foi capaz de afastar a santa do seu bem-amado. Durante o dia, enquanto seu irmão trabalhava no porão diante dos caldeirões da tinturaria, Catarina tinha o aposento só para ela. E à noite, Stefano dormia como uma pedra, sem nem perceber as longas vigílias que a irmã passava em oração. Mais tarde, depois de uma experiente vida de oração, Catarina aconselhava aos seus filhos espirituais: construí uma cela no fundo da vossa alma e de lá não vos afasteis mais. Parecia prefigurar a bela analogia feita por Santa Teresa de Ávila ao comparar a alma a um castelo cujo centro está Jesus. Visitada em sonho por São Domingos de Gusmão, Catarina tomou a firme resolução de se tornar uma mantelata, como eram chamadas as leigas da Ordem Terceira Dominicana. Quando comunicou a decisão aos familiares, as reações foram as mais negativas possíveis. Mas o seu pai, um homem muito virtuoso, acalmou a todos com muita maturidade, dizendo: deixem Catarina inteiramente livre para servir a seu esposo Jesus e rezar assiduamente por nós. Jamais teríamos sido capazes de lhe proporcionar tão glorioso casamento. Não vamos lamentar, pois, se ao invés de tomar por esposo um homem mortal, ela se entregara ao Deus feito homem que é eterno. E aconteceu que, voltando a ter um quarto só para si, Catarina pôde se entregar com mais liberdade à vida de penitência, consciente de que, como ela mesma escreveu mais tarde, a satisfação se dá pelo amor, pelo arrependimento e pelo desprezo do pecado, e que os gestos finitos são insuficientes para punir ou satisfazer sem a força da caridade. Catarina unia às suas severas mortificações corporais e rigorosos jejuns, um amor filial a Jesus. Admitida, então, na Ordem Terceira de São Domingos, não demorou muito para que sua vida de virtudes atraísse várias pessoas à sua volta.
Em torno dela, escreve o Papa Bento XVI, foi-se construindo uma verdadeira família espiritual. Tratava-se de pessoas fascinadas pela respeitabilidade moral desta jovem mulher de elevadíssimo nível de vida e, por vezes, impressionadas também pelos fenômenos místicos aos quais assistiam, como os frequentes êxtases. Muitos se puseram ao seu serviço e, sobretudo, consideraram um privilégio serem orientados espiritualmente por Catarina. E ao lado de uma sólida vida interior, Catarina de Siena desempenhou um papel fundamental na história da Igreja Católica, ao pedir ao Papa Gregório XI o fim do terrível grande cisma do Ocidente. Ela exortou o Sumo Pontífice a sair do exílio em Avignon e voltar para Roma, a fim de devolver a unidade ao povo católico. E assim fez por amor à Igreja e ao Papa, a quem ela chamava de doce Cristo na terra, e aos sacerdotes que ela tinha em altíssima conta, mesmo consciente das suas faltas humanas. E sobre os sacerdotes, Santa Catarina escreveu, repetindo as palavras do próprio Senhor: os ministros são ungidos meus. A respeito deles, diz a Sagrada Escrituras, não toqueis nos meus cristos. Se me perguntares por que a culpa dos perseguidores da Santa Igreja é a maior de todas e ainda por que não se deve ter menor respeito pelos meus ministros por causa dos seus defeitos humanos, eu te respondo, porque em virtude do sangue por eles ministrado, toda reverência feita aos sacerdotes, na realidade, não atinge a eles, mas a mim. Não fosse assim, poderíeis ter para com eles o mesmo comportamento de praxe para com todos os demais homens. Quem vos obriga a respeitá-los é o ministério do sangue. Quando desejais receber os sacramentos, procurais meus ministros, não por eles mesmos, mas pelo poder que lhes dei. Se recusais fazê-lo, em caso de possibilidade, estáis em perigo de condenação, mas também o desrespeito. Afirmo-te que devem ser respeitados pela autoridade que lhes dei, e por isso mesmo não podem ser ofendidos os sacerdotes. Quem os ofende, ofende a mim. E disto a proibição. Não quero que mãos humanas toquem nos meus cristos. E com esses ensinamentos, Catarina não só pedia a volta do clero à pureza dos costumes, mas também o respeito devido aos sacerdotes pelo caráter de receberem o sacramento da ordem. Quando se procura os sacerdotes para receber os sacramentos ou quando se beija as mãos ungidas do sacerdote, não se faz isso por eles mesmos, mas pelo poder que Deus lhes deu de trazer até a humanidade a Eucaristia e a remissão dos pecados. Ao final de sua vida, a Santa de Siena acabou por se configurar inteiramente a Nosso Senhor, sendo coroada com os santos estigmas. Ela, que era capaz de não tomar durante 55 dias outro alimento senão uma hóstia, converteu-se em um milagre vivo de Deus. Por isso, ainda em 1461, menos de um século depois do seu nascimento para o céu, ela foi canonizada pelo Papa Pio II. Nunca, ao longo da sua breve existência, se rompeu o seu contato com aquele que a chamava pelo nome. E agora, na Pátria Celeste, nada mais pode romper os laços tão estreitos que unem o seu coração ao Sagrado Coração de Jesus. Que a sua intercessão nos torne fiéis e perseverantes na oração e na penitência e fortaleça os nossos laços com a Igreja triunfante, de cuja plenitude nós pretendemos, com a graça de Deus, participar um dia. Amém.
E se esse conteúdo fez algum sentido para você, eu te convido a se tornar um membro aqui do nosso canal e receber conteúdos exclusivos e ainda mais profundos. Clique no botão Seja Membro e faça agora a sua inscrição. Aproveite! E uma curiosidade, você sabia que Santa Catarina de Sena lutou contra períodos de depressão e ansiedade na sua vida? Em algumas ocasiões ela chegou a questionar a sua própria fé e o propósito da sua vida. No entanto, mesmo diante dessas dificuldades, Catarina encontrou força e consolo em sua relação com Deus, continuando a ser uma figura inspiradora de devoção e fé para muitos até os dias de hoje. Que Deus nos abençoe e Santa Catarina de Sena rogue por nós. E não deixe de conferir o nosso site virtudeplena.com.